estava falando um pouquinho da grade, né? E aí, também nessas perguntas que enviaram pra gente, tinha uma que falava especificamente de algumas disciplinas. Ah, tem disciplina demais de história da arquitetura. E como é que vocês veem isso, né? Claro que aí eu vou colocar aqui na balança, porque isso é o que cria base ali para. Se você não estudou o passado, normalmente você não vai ter um futuro tão solidificado, né? Mas é uma crítica que vocês escutam nos corredores ali da faculdade? E como é que vocês entendem isso? Ou não, Regis, realmente eu acho que tem que criar a base do aluno para poder ele ter um pensamento mais coerente depois. Eu acho que os cursos de arquitetura, eles têm além das disciplinas práticas, tem dois grupos de disciplinas. São as teóricas e as técnicas, né? Digamos assim. Sim. As técnicas são essas desenho, né? De conforto, enfim. Mas, que é o que a galera se move mais. Né? Talvez essa parte do entendimento do mercado e tal estivesse dentro dessa, né? E as teóricas ficariam as disciplinas de teoria e história, enfim. E eu acho que o ideal é quando você tem a junção dessas duas. E o equilíbrio, né? Você equilibra isso para embasar uma prática, né? São as disciplinas de projeto que eu acho que é a nossa síntese, né? Só que assim, acho que cada vez mais dentro desses campos estão se abrindo, você falando aí das novas tecnologias, né? O setor de representação hoje, se antes a dúvida era se é à mão ou no AutoCAD, hoje é se é realidade virtual ou se é. Então, assim, isso vai para um campo. E tá aí já vem a inteligência artificial que vai. Então, assim, eu acho que é difícil condensar tudo no curso. Assim. O que eu sinto um pouco de reclamação mais é uma dificuldade de sintetizar mais os conhecimentos diferentes. Assim. Eles sentem um pouco fragmentado o curso. Sim. Isso é o que eu percebo, assim, que eles gostariam de ter mais integração entre as disciplinas. De uma continuidade, é isso? Você perceber mais diretamente o que uma disciplina de interiores reflete numa de arquitetura. Se reflete na arquitetura. Que você vai ver isso no mercado, né? E assim, eu acho que é difícil, porque às vezes você fala, né? Assim, o aluno vê uma coisa no semestre, mas no semestre seguinte não fica. Então, parece assim. Eu acho normal que seja assim. A cada semestre você tem que. Faz parte do amador. Quem tá no início da faculdade não tem a maturidade, muitas vezes, para escutar o que está sendo dito, né? Não tá absorvendo aquilo ali. Quando você realmente se depara com aquilo ali, às vezes é uma surpresa, mas talvez já tinha sido avisado ali e você não conseguiu escutar, né? Também tem isso, né? Sobre as disciplinas de história, vi um bocado na minha graduação. A FANO tem 4 ou 5, se eu não me engano, na grade. Agora, assim, vamos lá, como é que eu posso explicar? Você já imaginou, você vai viajar para os Estados Unidos, você vai viajar para Inglaterra, você vai viajar para Alemanha, para França? Concordam comigo que é muito melhor você ir para esse país sabendo falar a língua nativa? Sim. Você ir para Paris e falar inglês, você é esculachado, né? Infelizmente. Mas eu falo isso porque eu tive a oportunidade na graduação de fazer intercâmbio e você visitar os centros históricos da Europa e saber porque cada coisa foi feita daquele jeito. Você vê o estilo arquitetônico, né? Você criar esse dicionário na sua bagagem e você poder inovar em cima disso. Veja bem, inovar, eu não estou falando de ambientação cheio de boiserie e tudo. Inclusive tem gente que fala que o boiserie é da Grécia primitiva, né? Que é a arquitetura clássica. Mas eu acredito que faz parte da bagagem do arquiteto a parte da história. E a gente ainda falando um pouquinho mais da nossa realidade de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que não tem apreço pela história, né? Sim. Você vê edificações tombadas constantemente sendo demolidas. O centro, que antes era um ponto de charme, né? O mercado imobiliário contribuiu
para a morte do centro, que funciona durante o dia, que é comercial, e à noite vira uma zona de marginalização. Então eu acredito que sim, a gente tem que ter esse equilíbrio da parte. E talvez por isso é que muita gente daqui não vê tanta Apreço, vontade, apreço essas disciplinas. Eu, por exemplo, se fosse para fazer uma viagem para Roma ou para Nova York, eu preferia Roma. Vixe, aí não, eu preferia Nova York. Não, contexto de contexto histórico, sim, com certeza. Você vai a vivência ali. Aí você tá falando uma coisa mais cosmopolita, tal, de tecnologia. Talvez aí seja também a linha de divisão entre as duas coisas, né? E assim, a gente há pouco tempo estava discutindo transformar a Praça Portugal em um cruzamento, né? Eu acho que tá nem com 10 anos que a gente tava tendo essa discussão de... Acho que foi 13. Foi por aí. E aí falta o quê? Consciência histórica, falta consciência de urbanismo, né? Porque já é comprovado que as cidades que tentaram aderir em fazer a cidade girar em torno do automóvel não dão certo. É um sistema que uma hora vai quebrar, vai parar. Sim. Tanto que os grandes centros urbanos hoje voltam a focar no pedestre, né? A gente fala de Londres, que o estacionamento no centro é caríssimo para a pessoa pensar 10 vezes antes de parar no centro, né? Nova York mesmo, a gente tem um transporte público de qualidade, então a gente não tem esse apego. Fora isso, a gente tem uma catedral muito bonita, né? Aqui na cidade de Fortaleza, por sinal, que é um gótico que não é gótico. Né? A gente tem uma estrutura de arco-botante que não serve para segurar absolutamente nada da catedral. Então a gente tinha uma identidade da catedral e transformou num gótico que não tem o menor contexto para a gente, né? Então eu acho que é o equilíbrio, você tem que saber a parte prática, é o que vai, enfim, te fazer um profissional qualificado, mas a história também tem esse valor base, importantíssimo. Né?